Fala pessoal, queria mostrar nesse vídeo uma aplicação das equações diferenciais de primeira ordem que a gente aprendeu a resolver no vídeo anterior. Aqui eu trago para vocês o modelo populacional. Vocês devem já ter ouvido falar em Malthus. Foi alguém que previu que o crescimento populacional se dava de forma exponencial. Já devem ter ouvido falar isso, talvez nas aulas de geografia, sobre o crescimento malthusiano, a lei de Malthus para a população. Bom, como é que a gente modela o crescimento populacional dessa maneira? Como é que ele chegou nessa lei exponencial para a população? Bom, a base desse modelo é o seguinte. Você tem que a taxa de crescimento, então o y aqui representa a população no tempo, é a função população em função do tempo. E a variável t aqui vai representar para a gente o tempo. Então, a taxa de crescimento da população ela é proporcional à população num dado instante t. Então, a taxa de crescimento dy a dt é sempre proporcional à população, ao número de habitantes de um país, naquele dado momento de tempo, naquele instante de tempo t. Então, essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Como é que a gente resolve? A gente viu no vídeo anterior. Olha só. Vamos colocar tudo que tem y do lado esquerdo e deixar tudo que é tempo, né, tudo que tem t, do lado direito. Então fica dy sobre y igual a k dt. Vamos integrar dos dois lados, e aí eu fico com a integral de dy sobre y igual a k é uma constante de proporcionalidade, integral de dt. Ora, integral de 1 sobre y dy é ln de y. Isso vai ser igual a k vezes integral de dt é igual a t, mais, aqui eu tenho uma constante, lembra? Integral indefinida aqui, não tem os limites de integração. E olha que eu já fiz direto, porque aqui do lado esquerdo também surgiria uma constante, lembra que a gente fez no último vídeo? Então, eu coloquei tudo embutido nessa constante 1 aqui. E aí, a minha função y e a população em função do tempo vai ser igual a quê? Também fiz direto aqui, se vocês quiserem ver os detalhes no outro vídeo, é só ver o vídeo anterior aí. O que eu faço? Faço e elevado a cada um dos lados da equação. Então, e elevado a ln de y dá y, e elevado a kt mais c1 dá uma constante que multiplica e elevado a kt, e é por isso que eu falo em lei exponencial ou crescimento exponencial da população. Porque a minha função y, que eu queria encontrar, eu encontrei, ela é uma constante vezes e elevado a kt, onde k é uma constante de proporcionalidade entre a taxa de variação da população no tempo e a população, próprio número de habitantes naquele instante de tempo. Bom, essa aqui é a expressão geral. Vamos para um caso prático. Primeiro, antes disso, vamos só identificar quem que é essa constante c. Bom, se a gente está nesse caso, né, de aplicação, nesse caso aplicado, que eu estou tratando de população em função do tempo, quando eu faço t igual a zero, ou seja, no instante inicial que eu começo a contar a população, se eu coloco t igual a zero, essa exponencial fica 1 e só sobra a constante. Então, y de t igual a zero é essa constante. Então, eu posso escrever a minha função, população em função do tempo, crescimento. Isso aqui vale para qualquer população. Pode ser, por exemplo, se você estiver lá no laboratório cultivando uma determinada população de células ou de bactérias, de vírus. Se o crescimento seguir esse modelo populacional, a lei de Malthus, a gente vai ter então que y de t, a população em função do tempo, é igual a população inicial, meu y0, que multiplica e exponencial de kt, onde k é essa constante de proporcionalidade. Beleza, vamos colocar números? Bom, vamos supor que eu peguei aqui dados dos Estados Unidos de 1800 até 1980.
O instante inicial, t igual a zero, é 1800. Então eu estava lá em 1800. Lembrando que Malthus ele nasceu em 1766 e morreu em 1834. Então, vamos pegar aí um tempo próximo, né, da vida ali, de quando viveu Malthus. Então, de 1800 até 1980, eu peguei os dados. Em t igual a zero, em 1800, eu tinha y0 igual a 5,3. A população dos Estados Unidos era de 5,3 milhões. Aqui a população está em milhões. E o tempo está em anos. Eu peguei esses dados. Eu tinha dados aqui de 1800, 1830, 1860, 90. Aqui 1920, 1950, 1980. Beleza? Coloquei esses dados num gráfico e fiz um fit. Né? Eu peguei essa função exponencial, falei, o meu y0 ele é 5,3. Acho para mim, a partir desses dados, qual que é a melhor função do tipo exponencial que vai modelar esse crescimento. Ele me deu esse resultado. Ele me falou para mim que k é igual a 0,021. Vocês vejam que eu começo aqui bem e termino bem. Né, bem próximo dos pontos experimentais aqui, ou dos dados que eu tinha da população para os Estados Unidos. Mas aqui no meio eu fiquei um pouco longe, né, do que eu queria modelar aqui, que era esse crescimento. Não é uma modelagem ruim. De fato, a população cresceu muito rápido. Mas veja que se a gente pegar só os anos iniciais ali, 1800, 1830, 1860 e 1890, esse modelo fica melhor. Ou seja, para aquela época ali, por volta ali de 1800, 1830, 1860, século XIX, a gente tinha um crescimento de fato exponencial. Mas aí, conforme a gente foi observando que a população estava crescendo muito, né, a população mundial, aqui particularmente dos Estados Unidos, o que aconteceu? Houve um certo controle, uma conscientização da população, para que o crescimento populacional não fosse tão acelerado assim. Né? E aí, o que acontece? Para os primeiros anos aqui, né, a gente teve, até 1890, a gente tem uma aproximação bem razoável, exponencial. Você vê que a distância aqui entre os pontos e o meu modelo, que é essa linha vermelha, é muito boa. Aqui, K não é mais aquele valor de 0,021, é 0,028. É um pouco mais rápido o crescimento aqui nesses primeiros anos, por isso que eu não consegui pegar aqui. Nesse modelo, eu tentei pegar todos os pontos, e aqui o crescimento mais aqui para os tempos de hoje é um crescimento menor, então acabou que aqui eu não cresci rapidamente o suficiente. Mas se eu pego só os primeiros pontos, a função exponencial modela muito bem. Então, só um exemplo para vocês de aplicação das equações diferenciais de primeira ordem, nesse caso, foi suficiente para fazer uma modelagem do crescimento populacional e falar aí também dessa lei de Malthus, uma lei histórica aí na questão do crescimento populacional. Beleza? Então é a matemática aplicada para problemas na vida real. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtem o vídeo, compartilhem o vídeo, canal, falem aí, ajudem a gente a divulgar o nosso trabalho. Beleza? Até mais e bora estudar!